Sem dúvida nenhuma, esse foi o Polêmicas Vazias que me deu mais trabalho até aqui, mas também foi um dos que eu mais me diverti. Fala moçada, beleza? Polêmicas vazias na área. Eu lembrei desse tema, tava lá anotado nos meus alfarrábios. E aí, quem é o melhor batedor de faltas da história do futebol? Ao longo da história do futebol, tivemos muitos especialistas em cobrança de falta, muitos jogadores que nos proporcionaram momentos espetaculares na bola parada. Mas e aí, quem seriam os candidatos? A gente pode lembrar de muitos nomes, né? Porque lá atrás, inclusive, o Pepe é até hoje apontado como um dos maiores batedores de falta da história do futebol, mas não é o Pepe do Real Madrid, é o Pepe, ex-jogador do Santos, o canhão da Vila, que tinha um estilo muito peculiar de cobrar suas faltas. O problema é, as pesquisas, elas são muito difíceis de você fazer com esses jogadores mais antigos, porque os registros, eles são muito falhos. Nem há um número específico de quantos gols de falta fez o Pepe. Se sabe a forma como o Pepe batia, muita potência, muita pancada, como também era a forma de bater na média do Pelé, que é outro cara que aparece com números não muito precisos de cobranças de falta, mas são números rechonchudos. Tem quem fale em mais de 70 gols de falta, tanto dele quanto do Pepe. O problema é que é muito difícil confirmar esses números e a gente entraria naquele velho problema, quais seriam os oficiais, quais seriam os não oficiais. Então, o Pepe e o Pelé são citados com uma menção honrosa, mas eles não vão entrar na nossa disputa. Foi muito difícil bater um número certo de vários caras que eu vou citar aqui. Alguns eu cheguei muito perto daquilo que a gente imagina que seja a verdade ou o número preciso, mas óbvio que os jogadores atuais têm um acompanhamento, têm registros muito mais fiéis e mesmo assim alguns a gente ainda tem dificuldade. Então a pesquisa aqui, ela foi longa, mas ela foi muito prazerosa, porque nessa semana eu devo ter visto por baixo uns 450 gols de falta. Mas o Éder, o Nelinho, o Roberto, o Pepe, o Pelé que eu já citei aqui, tinham estilos muito próprios, que eram o estilo da pancada. Portanto, não vou colocá-los aqui, além da imprecisão dos números, você tem uma limitação do estilo. Então não é justo colocar entre os melhores batedores da história, primeiro, caras que a gente não tem o registro preciso. Segundo, com um estilo só, o que já é limitante. E terceiro, entra naquela velha discussão que a gente fala aqui do tempo, né? Eram períodos com outra qualidade de goleiro, com outra qualidade de técnica na batida da bola, enfim, levando a rigor a evolução do jogo, a gente vai ficar com jogadores mais contemporâneos, talvez com uma exceção. E a exceção, claro, que é Arthur Antunes Coimbra, o Zico. Voltarei a falar dele lá na frente, quando a gente se restringir aos 3 nomes que de fato vão disputar. Mas vamos pausar rapidamente aqui a nossa listinha para a polêmica aleatória, que também estava nos comentários, muita gente pedia já há algum tempo. Eu não lembro honestamente se eu já fiz essa, mas se eu já fiz, faz de novo. Churrasco ou feijoada? Mas voltando aqui, quando eu falei dos jogadores contemporâneos, você tem, na era moderna do futebol, nomes como Pirlo, que inclusive ainda está em atividade. O Pirlo, que sempre deixou claro uma das suas inspirações, apesar dos dois serem da mesma geração, um dos seus mestres em cobrança de falta foi o Juninho Pernambucano, que entrará no assunto aqui mais na frente. Mas o Pirlo, ele aparece na nossa listinha, mas não entra no top 3. O Pirlo tem 43 gols de falta ao longo da carreira, muitos desses com a camisa da Juventus, outros vários com a camisa da Itália. Se você pesquisar, você tem arquivos que mostram todos os gols de falta do Pirlo. Tem gente que fala em 42, tem gente que fala em 40, mas está por ali. Então você tem o Pirlo na casa dos 40 gols de falta na carreira, o que, claro, é insuficiente para colocá-lo no topo. Até porque o Rogério Ceni tem 62. E aí é um cara já mais fácil da gente registrar, né? O Rogério, além de estar mais próximo, teve todos os gols computados. Foram muitos para um goleiro, mas poucos para um jogador
desse tamanho a ponto de entrar nessa lista. E tinha uma limitação, né? O Rogério ou fazia gol de falta ou fazia gol de pênalti. Então é muito mais simples de você fazer o raio-x dos gols do Rogério. O Rogério tem 62 gols de falta com a camisa do São Paulo. Inclusive, ele tem mais gols de falta pelo São Paulo do que, por exemplo, Marcelinho Carioca fez pelo Corinthians. E falaremos mais na frente sobre Marcelinho Carioca, obviamente. Outro cara que levava perigo de qualquer lugar e precisa ser citado é o Mihajlovic, que já parou, mas tinha uma perna canhota absurda e batia de perto, de longe, de lado. Ele era perigoso de basicamente todos os lugares. Inclusive, jogando pela Lazio no jogo contra a Sampdoria, ele conseguiu fazer absurdos 3 gols de falta num jogo só. E terminou com 46 gols de falta ao longo de 22 anos de carreira. Mas aqui entra um detalhe que também é uma subjetividade, né? Mas é o que eu reparei nos gols de falta do Mihajlovic. Nem todas eram aquelas bolas indefensáveis, né? O Mihajlovic, o goleiro conseguia chegar em várias das cobranças, em outras, óbvio, não tinha a menor possibilidade. Mas o Mihajlovic, até pela distância, em muitos momentos, média e longa distância, o goleiro tinha como reagir. E por que eu estou falando sobre isso? Porque lá na frente eu vou falar de batedores de média e longa distância, mas que davam muito menos chance para o goleiro. O Neto, que jogou no Corinthians, é um desses. O Neto batia de perto, batia de longe, batia de lado e com uma qualidade impressionante. E foi um cara que marcou uma época inteira, né? Porque ele de fato era um jogador muito especialista na cobrança de falta. O Neto, ele não era um jogador intenso toda hora dentro do campo, ele tinha a mobilidade do Neto, não era igual de outros meio-campistas da sua geração, apesar de uma qualidade técnica absurda. Então o momento do Neto mortal era mesmo próximo à área, mas longe também. Quem não lembra, por exemplo, do gol impressionante que ele fez contra o Flamengo no Maracanã, do meio da rua, e consciente. Só pelo Corinthians ele ficou ali na casa dos 22 gols de falta e foi o melhor momento da carreira do Neto. Se a gente imaginar que ele fez 80 gols pelo Corinthians, ele fez 1/4 dos seus gols de falta com a camisa do Timão, o Neto, que é um dos maiores ídolos da história do clube. Baseado no número proporcional ao que ele fez ali no Corinthians, de 1/4, se a gente projetar isso ao longo da carreira do Neto, ele ficaria ali na casa dos 50 gols de falta. E 50 gols com muito recurso, de todos os lugares. E muitos desses gols o goleiro não tinha a menor possibilidade. Eram de fato golaços de falta. Golaços também que faziam Beckham e Ronaldinho Gaúcho, dois cobradores de mais elegância, mais próximos ao gol, com batidas chapadas, com uma técnica impressionante. O Beckham com um mecanismo, né, com uma física de chute muito particular, e o Ronaldinho Gaúcho também, né? A forma dos dois baterem na bola, elas eram muito específicas. Quem gosta de imitar os cobradores ou quem gosta de jogar videogame sabia facilmente o movimento que fazia o Ronaldinho Gaúcho na cobrança e o movimento que fazia o Beckham, do Beckham ainda mais particular, né? Ainda mais simbólico. O Beckham, em 20 anos de carreira, fez 65 gols de falta, é um número relevante para um cara que nem foi tão artilheiro assim. De fato, a grande arma do Beckham era a bola parada e gols de falta também que deixavam o goleiro sem muita ação. Assim como o Ronaldinho Gaúcho, que em 17 anos de carreira fez 66 gols de falta. Há registros até que fazem o Ronaldinho passar dos 70 gols, mas são registros que consideram muitos gols pelas seleções brasileiras de base, então não são gols oficiais. Em gols oficiais, é isso aí, 66, tem gente que pula 2, que tira 2, mas está nessa casa. E Beckham e Ronaldinho, com esse número, eles entram muito próximo do topo da lista. Como também entra próximo do topo o Marcos Assunção, um cara que, assim como alguns que eu citei aqui, tinha muito recurso na batida, ele tinha muitas formas de bater, de perto, de longe, a batida seca, a batida com curva. O Marcos Assunção era um absurdo em cobrança de falta. E o Marcos Assunção, eu também tive muita dificuldade nos registros e ainda ficaram faltando gols que não consegui encontrar. A conta ficou, e aí são gols que de fato eu consegui confirmar, a conta fica em 72 gols de falta para o Marcos Assunção. Um número
impressionante. Os mais de 70 gols do Marcos Assunção o colocam, por exemplo, muito próximo do Juninho Pernambucano, que para boa parte dos jornais europeus e dos sites europeus que se arriscam a entrar nesse terreno do melhor batedor da história, o Juninho é o maior batedor de faltas da história do futebol. E antes que você, flamenguista, reclame, o Pet será citado aqui com uma menção honrosa como alguns outros. Mas o Pet, por exemplo, dos quase 60 gols que fez pelo Flamengo, onde foi o auge da carreira, só 15 foram de falta. Só que muitos foram gols emblemáticos, gols importantes, gols históricos, como o gol na final do Campeonato Carioca contra o Vasco. Então o Pet, de fato, batia muita falta, tinha muito recurso. E nem era só de perto, mas o Pet não tem os números desses caras que a gente está citando aqui. Mesmo se você somar os gols que ele fez em Vasco, no Vitória e em outros clubes por onde passou, o Pet não vai passar ali da casa dos 35, 40 gols de falta na carreira. Como também não dá para o Roberto Carlos, que tem muito brasileiro que na hora que fala de falta lembra logo do Roberto, mas o Roberto era um cara com uma forma só de bater e também não tem os números que alguns desses caras aqui têm. Portanto, existia uma limitação na forma do Roberto Carlos cobrar a falta. Mas não havia limitação para o Juninho Pernambucano, como eu já disse aqui, para muitos dos gringos, apontado como o melhor batedor de falta da história. Eu confesso que na hora de elencar, de eleger o melhor batedor de falta da história, o Juninho ficou muito perto de ser o meu escolhido, porque é um cara que tem muito recurso. Ele, de fato, era um especialista nisso, ficou conhecido por isso, tem gols históricos assim e números bem importantes, porque na carreira foram 76 gols de falta, 44 deles, por exemplo, pelo Lyon, onde ele viveu o melhor momento da carreira. O Juninho, inclusive, foi motivo de estudo científico pela forma como ele batia na bola. Chegamos nos nossos dois finalistas. Deixando o Juninho pelo caminho, sobram Zico e Marcelinho Carioca. Dois cobradores impressionantes. Eu confesso aqui que na minha memória afetiva, o primeiro grande batedor de falta, o primeiro cara que eu gostava de imitar, que eu comprei fita cassete, VHS, que talvez você não sabe nem o que é, foi o Zico. O Zico, inclusive, com a sua técnica de cobrança, mostrando no treinamento a forma como ele fazia, colocando a camisa no ângulo para tentar tirar a camisa do ângulo. O cara que treinava muitas cobranças por dia e por isso se tornou o que se tornou. Um cara que, por mais que as contagens sejam difíceis, por mais que muitos números não batam, fica na casa dos 101 gols de falta ao longo da sua trajetória. 101 gols de falta. Os gols pela Udinese, eles estão dissecados, são 17. Os gols pelo Kashima são 15. Seriam 7 pela seleção brasileira e 62 gols pela camisa do Flamengo. Há algumas divergências no Flamengo, porque aí tem a turma que leva em consideração os jogos não oficiais, aí esse número às vezes aumenta, tem gente que tira um jogo festivo e o outro, aí esse número diminui, portanto, em jogos oficiais seriam 62 gols. Eu fui confirmar e pesquisar com um historiador, um cara que inclusive recentemente lançou um livro só sobre o Zico, com gols no Maracanã. E tá aqui inclusive a nossa dica cultural, um livro super ilustrado, muito bom para quem gosta de ter em casa uma fonte de pesquisa importante e confiável. Tá aqui Zico, o Rei do Maraca, autor Paulo Sérgio de Souza, que me atendeu muito gentilmente, e ele tem todos os gols descritos no Maracanã. Só de falta do Zico no Maracanã foram 37. Isso facilitou muito a pesquisa, porque eu não me preocupei com os gols no Maracanã. Fui atrás só dos outros. Então a gente ficou nesses 62, 101 no total, muito recurso para Arthur Antunes Coimbra, o Zico, que inclusive numa edição da Placar de 2001 foi eleito o melhor batedor do século XX por jornalistas convidados pela revista. E o Zico também recentemente ganhou uma votação popular feita pelo Globoesporte.com e também uma pesquisa feita pelo Globoesporte.com com especialistas em cobrança de falta, né? Aí ouviram Rivelino, ouviram Ronaldinho Gaúcho, ouviram Roberto Carlos, vários monstros sagrados da cobrança de falta foram ouvidos e boa parte deles colocando o Zico como o número 1. Mas na visão deste humilde programa, o melhor batedor de faltas da história do futebol chama-se Marcelinho Carioca. Inclusive, quando começou a aparecer, foi dito pelo Zico
Esse moleque treina mais de 200 faltas por dia e acerta quase que 75% das cobranças. Em breve ele vai estourar. Isso ainda era ali na transição final dos anos 80 e início dos anos 90. E dito e feito, o Marcelinho estourou como um dos melhores batedores de todos os tempos para o Polêmicas Vazias, ou melhor. O Marcelinho, como a gente falou aqui, só pelo Corinthians foram 59. E aí nas pesquisas, não todas fáceis, por baixo o Marcelinho bateria pelo menos a casa dos 90 gols de falta. E aí você fala, poxa, mas o Zico fez 101, o Marcelinho fez 90. Aí entra o pulo do gato da argumentação do porquê o Marcelinho. A gente falou há pouco aqui, né? O Marcelinho, assim como o Zico, ele dava pouquíssimas chances para os goleiros. Se a gente olhar as cobranças de falta do Marcelinho, dificilmente o goleiro conseguia chegar. Dificilmente era uma bola simples, eram golaços de falta, só que de todas as regiões. O Marcelinho cobrava de longe, como o Neto, o Marcelinho cobrava de perto, como o Zico, o Marcelinho cobrava de lado, como o Juninho. Então o Marcelinho reuniu ao longo da sua carreira basicamente o melhor de todos esses que a gente citou aqui. E o Marcelinho, quando passou pelo Vasco, por exemplo, ainda dividia cobrança de falta com o Petkovic. Imaginemos aí que esse número podia ser até maior. Portanto, por baixo, o Marcelinho fica na casa dos 90 gols, o que é um número impressionante para um cara já da era moderna do futebol. Portanto, o Marcelinho, pela beleza dos gols, pelo recurso, pela plasticidade, pela dificuldade, o Marcelinho aparece aqui como o melhor batedor de falta de todos os tempos. E a nossa polêmica aleatória, hein? Afinal de contas, churrasco ou feijoada? Muita gente acha a disputa difícil. E de fato é uma disputa muito brasileira, né? Churrasco ou feijoada. Mas que me desculpem os fãs do samba com feijão, mas eu fico com o churrasco, até porque o churrasco você aguenta comer mais por mais tempo. Além de eu achar carne mais gostoso que feijão e além de ser menos pesado. A resenha no churrasco dura muito mais, né? Na feijoada você come ali 2, 3 pratos já fica triste, doido para ir embora. E aproveita e roda a vinheta aí então do Opiniões. Então, o Opiniões de hoje, óbvio, tem a ver com cobradores de falta. E aí vem sempre aquela velha frase saudosista que eu tenho horror, que é: não se fazem mais cobradores de falta como antigamente. Colocou a palavra antigamente, fatalmente essa frase vai dar merda. Porque não é verdade que não se fazem mais cobradores de falta como antigamente. E se você sentiu falta de Messi e Cristiano Ronaldo na lista, era para este momento. Porque sim, hoje produzimos grandes cobradores de falta. O Cristiano Ronaldo já está na casa dos 60 gols de falta na carreira. O Messi já está batendo os 40 gols de falta na carreira. Mas você não enxerga os dois como especialista, porque eles fazem gol de todo jeito, de toda forma, de outras maneiras. Mas o Messi e o Cristiano são excepcionais batedores de falta, diga-se de passagem. Então sim, ainda temos grandes batedores. E para não falar só de Messi e Cristiano Ronaldo, que tal lembrar do Çalhanoğlu, que com 23 anos de idade já tem mais de 21 gols de falta na carreira. Ou o Pjanic, que dito pelo Juninho Pernambucano é hoje o melhor batedor de falta do mundo. Então não compre esta bobagem, achando que os bons batedores ficaram no passado, porque não é verdade. Sempre foram raros os bons batedores. Hoje, você continua tendo nos batedores de falta um recurso raro, mas um recurso que ainda está vivo. Então é isso, né? Polêmicas Vazias de hoje encerrou. E se você já é inscrito, muito obrigado. Se não é, você se inscreve, clica no sininho, curta, compartilha, mostra pro seu pai. Fala, ó pai, o fulano aqui tá dizendo que é o Marcelinho, mas eu acho que é fulano. Ó, esqueceram de cicrano. É bom que vocês quebram um pau em casa e aproveita e coloca no comentário quem foi o melhor batedor de falta que você viu, quem foi o maior, se você concorda, se você discorda. Agora, por gentileza, não vá xingar. Não me xingue não, senão eu xingo de volta. Não, brincadeira. Mas não me xingue, por favor. Pai de família, né, honesto. Tô aqui tentando ganhar o ganha-pão. Podia estar matando, roubando, mas estou falando de futebol no YouTube.